Olá, bom dia, boa tarde, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao Café Mais Palavra. É um devocional que temos diário aqui da Comunidade Cristã da Zona Sul e nessa manhã, ou nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Vamos fazer a leitura dessa porção e daqui a gente vai extrair uma lição para a nossa caminhada diante do Senhor. Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, gente, mais um momento da história de Jesus, da vida de Jesus, e Jesus não fazia nada sem ter uma intenção de ensinar. Jesus era um homem, era um mestre por excelência, e a gente pode ver isso claramente aqui nos versículos anteriores. Jesus ele começa a ensinar, que no capítulo 4, no verso 1, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. E Jesus ele era um mestre, era uma pessoa que ele tinha sempre uma intenção de ensinar aos seus discípulos. Ele ensinou aqui várias parábolas nesse capítulo 4, que algumas delas falam sobre fé. Algumas dessas palavras falavam sobre fé. E o ensino de Jesus, ele tem o modo de ensino, de explicar, de sentar com os discípulos, de ensinar conhecimento, de passar conhecimento, mas ele também tem um módulo prático. E o que acontece aqui é exatamente isso. Quando Jesus encerra de falar com os seus discípulos sobre as parábolas, ele entra no barco e ele fala para os discípulos: Vamos para o outro lado. Eu gosto dessa ideia de Jesus de entrar num barco e atravessar, para um outro local, isso ensina para a gente, fala para a gente, sobre mudanças que nós precisamos também aprender a ter, e aprender que a vida é feita de mudanças. Passar para o outro lado, muitas vezes, significa, a gente dar um novo passo, seguir em frente, avançar para um novo momento da vida. E esse passar para o outro lado demanda questões que vão acontecer, que vai trazer insegurança para o nosso coração. E é legal aqui que os discípulos entram, vai com Jesus no barco, e Jesus simplesmente dorme. E a história aqui conta que o mar levantou, que teve muitos ventos ali, que se bateu contra aquele barco. Jesus estava dormindo e os discípulos na hora se levantam e gritam a Jesus, falam: Mestre, acorda, você não se importa que a gente está morrendo? É interessante isso, porque para que a gente possa exercer a nossa fé, muitas vezes Jesus vai parecer que está dormindo na nossa vida. Às vezes a gente vai ter que aprender, a lidar com questões que estão surgindo na nossa vida, entendeu? Usando a nossa fé. É o que aconteceu com os discípulos. Jesus sempre estava presente em todos os momentos da vida deles. Aquela presença física dele ali. E agora eles precisavam lidar com aquela circunstância, usando aquilo que eles aprenderam nas parábolas anteriores. A fé. É o que acontece com a gente hoje. Nós se relacionamos com o Senhor por meio da fé. Só que mesmo Jesus, sem estar presente fisicamente, a gente sabe que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, há momentos parece que isso foge da nossa cabeça. Principalmente momentos difíceis.
Cadê Deus nessa situação? Cadê o Senhor que não me curou dessa enfermidade? Cadê o Senhor que não livrou essa situação da morte? Cadê o Senhor que não proveu essa necessidade? E ali parece que realmente o Senhor não está presente na nossa vida. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso ou aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa, Ele está presente, mas Ele quer que você aprenda, sabe, a exercer a sua fé. Situações, circunstâncias difíceis servem para que a gente possa aprender. O Senhor está nos formando, o Senhor está nos amadurecendo, o Senhor está nos fazendo crescer. Isso é claro aqui no texto, porque Ele acorda, né, se levanta, repreende o vento, repreende o mar, aquieta-te, acalma-te, o mar se aquieta, o vento para de soprar, e Jesus fala com eles: por que vocês estão com medo? Não, vocês não têm fé? Ainda não têm fé? O medo, esse medo que ele vem nessa forma, sabe, de apavoro, né, de desespero, ele é um bloqueio muitas vezes na nossa vida para a gente conseguir avançar nas coisas que o Senhor tem para a gente. Nós precisamos, sabe, tratar esse medo no nosso coração. Que medo é esse? De onde que está vindo o medo que está aí no seu coração? Você tem medo de abandono? Você tem medo de não conseguir? Você tem medo que as coisas não vão dar certo para você? Você tem medo porque você se sente que não é amado ou amada por Deus? Ou pelas pessoas que estão à sua volta? Qual é o medo que está no seu coração? Você está com medo de morrer? Você está com medo de se acidentar? Esses medos têm uma origem. Esses medos têm uma origem, certo? E o Senhor quer lidar com esses medos, esse medo do seu coração. E como que a gente pode lidar com esse medo? Com a nossa fé. Nós precisamos crer. Crer no quê? Crer no Senhor. Primeira coisa que eu preciso aprender, crer no Senhor. Crer que o Senhor se importa conosco, sim. Crer que o Senhor nos ama, sim. Crer que o Senhor não vai nos abandonar. Crer que o Senhor tem, sabe, uma solução para as coisas que estão acontecendo com a gente. E ainda que o pior venha acontecer, saiba que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida, ela tem continuidade. Tem vida diante do Senhor após a morte. A morte não é a pior tragédia da vida humana. A pior tragédia da vida humana é a gente viver uma vida sem o propósito de Deus, sem o plano de Deus, sem conhecer esse propósito de Deus. Então o Senhor está nos levando, sabe? Crescer dói, crescer não é fácil, crescer é difícil, mas é importante que a gente passe pelas situações da vida, sabe? Porque Deus está nos levando a crescer. O Senhor está tornando o menino num homem. E é o que Ele está falando com os discípulos aqui. Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam conhecendo, né, que Jesus era Deus. Jesus, ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, sobre os demônios, ele tinha autoridade sobre tudo e todos. Eles sabiam que a presença de Jesus ali era a presença do próprio Deus com eles. Eles estavam entendendo isso. Isso estava apavorando eles. Por quê? Porque eles eram homens pecadores. Imagina Deus presente com eles ali, fisicamente. Quero te dizer que esse mesmo Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você sim. Creia, tenha fé. Você vai precisar dessa fé para você tocar a sua vida, para você viver a sua vida, sabe, diante do Senhor e diante das circunstâncias que surgem, né, na nossa vida, tá bom? Então que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima.